Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá o modo turbo aí? Tá ativado? Estamos aqui para dar continuidade à 8ª diretriz de hipertensão, né? Já falamos aí os principais aspectos dessa diretriz, já falamos sobre classificação, prevenção primária, medidas aqui relacionadas ao tratamento não medicamentoso, tratamento medicamentoso, destrinchamos aqui cada uma das medicações, né? E agora nós vamos trabalhar com os aspectos aí importantes, né, que caem em prova e que é o finalzinho da nossa diretriz, que envolve aqui a hipertensão na gestação, a hipertensão no idoso, na criança e no adolescente e a hipertensão secundária, bem como a parte das emergências hipertensivas, né, as crises hipertensivas que se dividem em emergência, urgência e pseudocrise, tá? Então é a parte que está faltando da nossa diretriz que nós vamos hoje ligar o turbo aqui para poder acelerar a nossa diretriz. Beleza, gente? Um conteúdo denso aí, mas que é muito importante. Cada tópico desse, gente, tem questão de prova. É importante pra gente, tá certo? Então, vamos começar aqui com a nossa hipertensão na gestação, né? Quando a gente fala aqui de uma pessoa que está com hipertensão na gestação, a gente está falando de um risco aí gestacional importante, né? A gente está falando aqui em relação a essa questão aí de estar com risco de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, e isso precisa ser diferenciado aqui, tá certo? Algumas das principais causas de mortalidade materna e perinatal, né, é justamente a hipertensão na gravidez e as suas subdivisões. Eu vou ter aqui a pré-eclâmpsia, quando a gente tem um aumento dessa pressão arterial a partir de 20 semanas de gravidez, tá certo? E isso vai estar conectado com a proteinúria, então eu tenho um aumento da liberação de proteína na urina, que a gente chama de proteinúria, que vai ser avaliado aí por exame de urina, tá bom? Ok. Com relação aqui a essa pré-eclâmpsia, gente, eu também posso ter um avançado desse quadro, né, por meio aqui da eclâmpsia, quando eu vou ter a crise convulsiva propriamente dita aí, né, secundário ao aumento pressório, certo? Então aí eu vou estar falando de eclâmpsia. Outro conceito importante é a síndrome HELP, né? Esse HELP aí é um mnemônico associado com as características laboratoriais que acontecem com essa mulher na gestação, secundário na maioria dos casos, porque podem acontecer outras situações que levam à síndrome HELP, mas na maioria dos casos é conectado com a hipertensão na gestação, onde eu tenho o H de hemólise, né, quebra das hemácias, onde eu tenho aqui a questão de alterações das enzimas hepáticas que vão estar aumentadas por lesão hepática aqui, e onde eu tenho aqui a trombocitopenia, que é a queda das plaquetas, tá? Então, vão ser aí características importantes dessa síndrome HELP conectada com o aumento da pressão, tá? Isso a gente está falando, né, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, isso pode acontecer aí, de fato, levar ao óbito essa mulher, tá certo? Por vários fatores, e também o óbito neonatal, por conta aí de alterações na perfusão placentária, né, dificultando a circulação desse bebê. Então é um assunto que de fato cai bastante em prova. Ok? Então eu vou ter aqui, ó, a classificação da hipertensão na gestação conectada com o seguinte conceito aqui pra gente, tá? Eu tenho a hipertensão aqui na gestação quando há uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140, né, e diastólica aqui maior ou igual a 90. Então qual é o parâmetro? 140, né, maior ou igual aí de sistólica e 90 de diastólica. É igual aqui o parâmetro para a população padrão, tá? Que não está grávida aqui. E o que é interessante é que aqui na diretriz ele diz que é confirmado por outra medida realizada com intervalo de 4 horas, né? E eu sempre digo para vocês assim, né, como é a minha hashtag, gente, onde tem número, tem questão. Então é importante que vocês estejam atentos a esse intervalo aqui de 4 horas para confirmar. Isso a gente não vai fazer no outro dia, para não ter o risco de perder essa gestante, né? Então a gente vai fazer aí logo na sequência com essas 4 horas, tá? A medida deve ser obtida preferencialmente aqui a posição, ou sentada ou decúbito lateral esquerdo. Isso também cai em prova, né? E por isso que a gente está aqui colocando, né, o marca-texto para vocês. Pega aqui o valor, anota no seu caderno, pega o intervalo entre as medidas para confirmar, né? Pega que a hipertensão na gestação tem a ver com o aumento da mortalidade materna. E aí tem algumas considerações que a diretriz traz para a gente para essa população de hipertensão na gestação.
ele vai dizer que baixas doses de ácido acetil salicílico, o AS aqui, né, de 75 a 150 miligramas por dia, ao final do primeiro trimestre de gestação, pode ser útil na prevenção primária aqui de pré-eclâmpsia em gestante com risco recomendado e moderado ou aumentado para pré-eclâmpsia. Então, o que é que a gente vai ter aqui, gente? O uso de um medicamento aqui antiagregante plaquetário, que é o ácido acetil salicílico, como prevenção para essas gestantes que vão estar com risco moderado ou aumentado. Então, isso é uma recomendação já importante que eu acredito que vai aparecer nas nossas provas, tá? A predição no primeiro trimestre com Doppler, né, aqui em relação ao nosso exame, pode verificar já uma predisposição dessa mulher ter hipertensão na gestação. Isso vai ser visto por meio da resistência ao fluxo nas artérias uterinas, já com avaliação no primeiro trimestre. Nas pacientes consideradas de alto risco de pré-eclâmpsia, o uso de cálcio na população com baixa ingesta, ou seja, menor de 600 miligramas ao dia, na dose de 1 a 2 gramas dia, reduz o risco de pré-eclâmpsia de forma efetiva. Então, aqui duas coisas importantes, né, gente? Uma, o uso do ácido acetil salicílico para quem tem risco moderado e aumentado de pré-eclâmpsia. E a outra informação é que mulheres que têm uma baixa ingesta de cálcio, usando aí menos de 600 miligramas por dia, né, precisam repor esse cálcio de 1 a 2 gramas, tá certo? De 1 a 2 gramas, para reduzir o risco de pré-eclâmpsia. Então, a gente tem aí duas medicações que reduzem o risco. Uma é o cálcio e a outra o ácido acetil salicílico, cada uma com as suas considerações específicas aqui de indicação, tá? Com relação aqui às mensagens principais do capítulo de hipertensão na gestação, ele vai trazer a classificação em pré-eclâmpsia, que é esse aumento aqui da pressão a partir de 20 semanas. A hipertensão crônica é quando a mulher já tem essa pressão alta antes da gravidez ou detectada aí antes da 20ª semana de gestação, tá? Pré-eclâmpsia sobreposta, que é quando a mulher já era hipertensa e ela começa aí a ter alterações na gestação com a piora do quadro e com liberação de proteinúria, tá? E hipertensão gestacional de maneira mais ampla aí o contexto, tá? Prevenção, cálcio e ácido acetil salicílico. Quem aposta que isso aqui vai ser uma questão de prova? Eu aposto, tá? Tratamento não medicamentoso, não deve ser utilizado em situações aqui de pressão arterial sistólica acima de 160 persistente por mais de 15 minutos. Repouso relativo em hospital com monitoramento para pré-eclâmpsia. Internação em pacientes com hipertensão grave aqui na gestação. Conduta expectante. Sugere-se conduta expectante em 34 e 37 semanas de gestação em mulheres estáveis, sem piora clínica ou hipertensão grave. E o tratamento medicamentoso vai iniciar aqui urgente em caso de hipertensão grave e na presença de sinais premonitórios. Sugere-se iniciar o tratamento medicamentoso quando a PA estiver acima de 150 a 160 e 100 a 110, com o objetivo de manter a pressão entre 120 a 160 e 80 a 100. A hipotensão, gente, na gestação, né, o outro extremo aqui, ele também não é favorável, porque ele diminui a perfusão aqui da nossa placenta, tá? Então, a gente não quer hipertensão, mas a gente também não quer a hipotensão. Então, esses dois extremos aí precisam ser evitados, tá? A escolha do medicamento antihipertensivo depende da experiência do médico, familiaridade com o fármaco e efeitos colaterais. Recomenda-se o uso do sulfato de magnésio para prevenção e tratamento da eclâmpsia, né? Então, uma pré-eclâmpsia grave e uma eclâmpsia que de fato já é a crise convulsiva, a gente vai aí evitar, né, por meio do sulfato de magnésio que isso aconteça, tá? Uma coisa importante aqui de se colocar é que esse tratamento medicamentoso tem algumas considerações que são evitadas, né? Então, a gestante ela não pode usar nenhum medicamento que faz parte aí do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ou seja, eu não posso usar o alisquireno, eu não posso usar o BRA, né, que são os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, eu não posso usar o IECA, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, porque esses medicamentos não têm comprovada aqui redução de risco, né, para o bebê. Então, a gente não vai estar utilizando essas medicações aqui na gestação, tá? Aqui tem um quadrinho de conceitos, tá? Onde eu vou ter hipertensão gestacional sendo detectada com
aqui a sistólica maior ou igual a 140 e a diastólica maior ou igual a 90, e isso sendo confirmado uma outra medida, 4 horas aqui de intervalo, tá? Hipertensão gestacional grave é aquela que eu tenho a sistólica maior ou igual a 160 e a diastólica maior ou igual a 110, ou ambas, medidas em 2 ocasiões também com 4 horas de intervalo. Proteinúria. O que é a proteinúria? É a saída de proteína aqui na urina, né? Onde eu vou ter aqui, ó, a proteinúria maior que 300 miligramas. A nossa prova pode vir 0,3 gramas, tá? É a mesma coisa, é só uma conversão aqui de medidas. E a razão proteinúria creatinina urinária, né, que é uma fórmula utilizada com esses 2 cálculos aqui, é de 0,3 gramas aqui, conectado em cima, né, a proteinúria e embaixo a creatinúria. E a classificação, né, em relação aqui primeiras definições, agora a classificação. Pré-eclâmpsia, com ou sem sinais de gravidade. Então aqui eu vou ter a pressão de 140 por 90, maior ou igual, com 20 semanas de gestação e frequentemente com proteinúria, tá? Na ausência de proteinúria, pode-se considerar o diagnóstico quando houver sinais de gravidade. Então, a proteinúria, gente, ela estando presente, configura a pré-eclâmpsia. Ela não estando presente, ela não descarta a pré-eclâmpsia, porque se essa mulher já tiver características aí de alterações secundárias a esse quadro, a gente já vai configurar também essa pré-eclâmpsia. E quais são esses dados que vão configurar a pré-eclâmpsia, né, tirando aí a exceção da proteinúria, ou seja, sem ter a proteinúria conectada. Eu vou ter uma trombocitopenia, que é a diminuição da plaqueta, menor que 100.000. Creatinina alterada, né, mostrando alteração da função aí renal, maior que 1,1. Ou 2 vezes a creatinina que ela tinha antes aqui, né, da gravidez. Ou elevação de 2 vezes das transaminases hepáticas aqui, TGO e TGP. Edema agudo de pulmão, dor abdominal, sintomas visuais, que são os escotomas aqui, cefaleia, convulsões, sem outros diagnósticos alternativos, tá? Então aqui eu tenho o aumento da pressão arterial, mais a proteinúria. Essa proteinúria, ela se tiver, configura. Se ela não tiver, não descarta, porque se tiver esses sinais e sintomas, mesmo na ausência de proteinúria, a gente vai configurar aqui uma pré-eclâmpsia, tá? A hipertensão crônica é aquela que foi diagnosticada antes dessa gestação ou antes da 20ª semana de gestação, tá? A hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta é a mulher que já era, né, hipertensa e que evoluiu aqui com essa alteração relacionada aqui com proteinúria, né, e outras complicações. Então, é uma pré-eclâmpsia em mulher com história de hipertensão antes da gravidez ou antes de 20 semanas de gestação. Hipertensão gestacional somente, né, é um macro contexto aqui, né, que se configura, agrupado a ela todas essas outras características, né, de pré-eclâmpsia, sobreposta. É aquela em que tem uma sistólica maior ou igual a 140 e a diastólica maior ou igual a 90, ou ambas em mulher com PA previamente normal antes da 20ª semana de gestação, medidas em 2 ocasiões com pelo menos 4 horas de intervalo, sem proteinúria ou sinais de gravidade, e que retorna ao normal no período pós-parto. Então, eu tenho hipertensão gestacional e dentro dela eu vou ter essas configurações, né, em relação aqui à pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, né, que seria aí uma complicação relacionada a essa hipertensão, que seria uma crise convulsiva, né? Falou em eclâmpsia, a gente fala em crise convulsiva, em convulsões aqui, certo? Pré-eclâmpsia, eu vou ter o aumento da pressão arterial, sistólica maior ou igual a 140, diastólica maior ou igual a 90, mais a proteinúria. Se não tiver proteinúria, vai ter essas outras características aqui de sinais premonitórios, né? Onde a gente já listou aqui para você quais são esses sinais, tá? Tanto clínicos, né? Aqui, cefaleia, alterações visuais, dor abdominal, como laboratoriais, alterações de função renal, de função hepática, né? Plaquetopenia, que tem a ver com a queda da plaqueta, tá? A eclâmpsia é, então, a presença de convulsões tônico-clônicas na ausência de outras condições, ou seja, se a mulher não tem, por exemplo, crises epiléticas. E a síndrome HELP, né, esse mnemônico aí, que tem a ver com o H de hemólise, o EL de elevação de enzimas hepáticas, em inglês, né,
E o P de plaquetopenia, né, de trombocitopenia ou plaquetopenia, tá? Tem uma outra síndrome aqui que está dentro dessas definições diagnósticas, que é chamada de síndrome de encefalopatia posterior reversível e síndrome da vasoconstricção encefálico reversível, que vai aqui acontecer no caso da síndrome da encefalopatia posterior reversível, com alteração de imagem pela presença de edema vasogênico e sinais hiperintensos na porção posterior do cérebro na ressonância, além de estar associada a alterações visuais, convulsão, cefaleia e alterações do sensário. Essa é a primeira síndrome aqui, né, de encefalopatia posterior reversível. E a síndrome de vasoconstricção encefálico reversível caracteriza-se por estreitamento de artéria do cérebro com cefaleia entrovoada ou sinais neurológicos focais, tá? Então aqui, esse item a gente normalmente não vê nos livros aí de manuais, né, de gestação de alto risco, vai até a síndrome HELP aqui conectar, tá? Esse outro quadro que a gente trouxe para vocês como um resumo do capítulo aqui de hipertensão na gestação, ele tem recomendações para o uso do ácido acetil salicílico na prevenção de pré-eclâmpsia. Então eu vou configurar o risco dessa mulher em alto ou moderado. Se for alto, né, qual é o fator de risco que torna isso alto? Pré-eclâmpsia prévia, com desfecho fetal adverso, gestação múltipla, hipertensão crônica, diabetes, ou tipo 1 ou tipo 2, doença renal e doença autoimune, por exemplo, lúpus eritematoso aqui sistêmico ou síndrome do anticorpo antifosfolipídio, né, que são doenças aí autoimunes que aumentam esse risco. E aqui nesses quadros, né, a gente vai indicar o ácido acetil salicílico em baixa dose para uma ou mais desses critérios. E moderado, eu vou considerar aqui uma nuliparidade, uma obesidade maior que 30, igual a aqui o IMC, história familiar de pré-eclâmpsia, mãe ou irmã, idade maior aqui igual a 35 anos, história obstétrica prévia ruim, como aí um bebê pequeno, né, para idade gestacional, prematuridade, baixo peso, mais de 10 anos de intervalo entre as gestações, e aí nesse caso considera o ácido acetil salicílico em dose baixa, se o paciente apresentar mais de um fator de risco. Então, do alto, basta ter um, que a gente já configura alto e já começa com ácido acetil salicílico. Do moderado, a gente tem aqui mais de um desses aqui, configurando a necessidade do uso do ácido acetil salicílico em doses baixas aqui. Com relação à lactação e antihipertensivo, eu tenho aqui uma excreção aumentada no leite da clonidina e do atenolol, tá? Então, esses dois medicamentos devem ser evitados, tá, na lactação, e a furosemida, ela também deve ser evitada por ter estudos aqui insuficientes, mostrando já que pode haver uma diminuição do leite também, e só usar se houver uma necessidade clínica aqui conectada, né, não o caso da hipertensão, como outras situações como a insuficiência renal, insuficiência cardíaca, um edema importante aí que configure o uso da necessidade da furosemida, tá? Essa questão de número 23 da nossa aula aqui de hipertensão pergunta assim: assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Durante a gravidez, A se caracteriza pela presença de edema, hipertensão arterial, cefaleia occipital, tonteiras, perturbações visuais e nervosas e crise convulsiva, né? Então eu vou ter aqui, ó, hemosalpingite, que é sangue, né, nas trompas de Falópio, conectada com a torção da trompa ou uma gravidez ectópica, não tem nada a ver com isso. Eclâmpsia é aqui, né, a situação da crise convulsiva associada com a hipertensão arterial. Hiperemese gravídica é vômito, né, aqui em excesso. E polidramia, que é o aumento do líquido amniótico. Então aqui é eclâmpsia, bem tranquilo o nosso gabarito, relacionando a esse tipo de cobrança. Esse tipo de cobrança de hipertensão na gestação, ele está muito conectado com essas informações, né? Os conceitos básicos de composição, tá? Da classificação. E quando eu falo de pré-eclâmpsia, a gente tem que ter cuidado, porque o Manual de Alto Risco do Ministério da Saúde configura pré-eclâmpsia, aumento da pressão mais a proteinúria, tá? E isso mudou há um tempo atrás, inclusive a Febrasgo já tinha trazido isso, que aumento da pressão com outros sinais premonitórios aí, sem a proteinúria, já também configurava pré-eclâmpsia, e a oitava diretriz já contempla essa novidade aqui pra gente, tá? Então é importante a gente ficar atento a essas características, até porque pode ser que
as questões cobrem ainda o Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde, atribuindo aí tanto o fator do aumento da pressão quanto a proteinúria ao diagnóstico de pré-eclâmpsia, tá? Então, o que mais cai em prova dentro desse assunto é essa classificação do que é de fato uma pré-eclâmpsia, do que é uma eclâmpsia, do que é uma síndrome HELP, né? E aqui, dessa nossa diretriz, a gente pode estar usando aí a questão do cálcio para quem tem uma baixa ingesta, como prevenção de pré-eclâmpsia, e o ácido acetil salicílico em baixa dose para esse grupo de mulheres que a gente configurou aqui alto risco, bastando ter um grupo, né, ali fazendo parte, e moderado, 2 fatores de risco ali para poder usar o ácido acetil salicílico, tá? Então essas informações, elas são importantes para a gente, pode aparecer em prova, e eu quero que você anote aí no seu caderno, tá certo? Próximo bloco a gente vem com hipertensão agora nas crianças e nos adolescentes, né? Fazendo aí uma configuração do que de fato é importante para a nossa prova. Vamos nessa? Moto turbo ativado, já apertou o botãozinho aí, do seu lado é o direito ou esquerdo, o meu é aqui, ó. Apertou aqui, levanta, Fernando, bora, pá! Apertou o modo turbo, a gente sai voando, né? Então vamos lá, voando para o próximo bloco de hipertensão na criança e adolescente.